Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu prometo que eu vou deixar o seu dia ainda melhor. Como? Ensinando um conteúdo super tranquilo para vocês, tá bom? O nosso conteúdo de hoje está relacionado com os pronomes, beleza? Está relacionado aos pronomes. E para a gente lembrar rapidinho, né? Quais são os pronomes que a gente tem? A gente tem várias classificações. A gente tem, por exemplo, o pronome pessoal, a gente tem o pronome demonstrativo, o pronome de tratamento, o pronome indefinido e assim por diante, beleza? Hoje a gente vai estudar mais especificamente a função sintática dos nossos pronomes oblíquos, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre pronome oblíquo, né? Professora, então que função sintática o pronome oblíquo pode desempenhar? Hoje a gente vai estudar que eles podem desempenhar a função de objeto direto ou objeto indireto, tá bom? E a gente tem de estudar também para quê, né, desempenhar essas funções. Então a gente vai começar não pela regrinha, mas eu acho melhor a gente começar visualizando um exemplo, tá bom? Se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, imagina que você está escrevendo um texto, tá bom? E lá no seu texto você escreveu a chuva assustou o menino. E várias vezes você quer falar sobre esse menino, tá bom? Então, para você ficar remetendo ao menino várias vezes, escrevendo o menino, 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 o que vai acontecer com o seu texto? Ele vai ficar o quê? Isso aí, ele vai ficar repetitivo. Então, digamos que você agora vai substituir, beleza? Substitua para mim aí o menino, essa expressão, que é um objeto direto. Estão observando aí? Analisem primeiro. Vamos parar aqui um pouquinho então. A chuva assustou o menino. A chuva é nosso sujeito. O nosso verbo assustar é um verbo transitivo direto, porque quem assusta, assusta alguém. E aí o complemento verbal desse verbo é o menino. Então ele é objeto direto, beleza? Beleza, análise sintática feita. Agora você vai substituir o nosso objeto direto, o menino, por um pronome. Por que pronome você substituiria, por exemplo? Vamos pensar. Vou mostrar um exemplo para você, tá bom? A gente poderia substituir por esse caso aqui, ó. A chuva assustou-o. Concorda comigo? Concordam? Então tá. Então, já que vocês viram aí uma forma bonitinha de fazer essa substituição, a gente vai pensar. E aí, faz sentido a gente trocar o nosso objeto direto, o menino, pelo pronome o, pensando em evitar repetição? Faz, não faz? Então, a gente tem essa função aí, a gente usa o pronome oblíquo muito com essa função, tá bom? De evitar uma repetição dentro de um texto. E aí, a gente viu que nesse caso, o pronome oblíquo o aqui, né, a chuva assustou o, está substituindo um objeto direto, concorda? Então, nesse caso, a gente tem que o pronome vai exercer a mesma função, tá bom? Se ele está no lugar de um objeto direto, que era o menino, ele automaticamente vai desempenhar a função de objeto direto. A função sintática que tinha o menino, o pronome também vai desempenhar, beleza? Mas vamos facilitar mais ainda um pouquinho? Olha só, a gente vai voltar para a primeira regrinha, né, que eu pedi para deixar para depois. Olha só, a primeira regra é a seguinte: esses pronomes aqui, ó, o, a, os, as, eles sempre vão desempenhar a função sintática de quê? De objeto direto, beleza? A outra regra está relacionada a outros pronomes também. Esses pronomes são os pronomes lhe e lhes. A segunda regrinha também é muito simples, olha só. Aqui, os nossos pronomes oblíquos, lhe e lhes, eles sempre vão desempenhar a função sintática de objeto indireto, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar isso direitinho. Olha só, analisem essa frase comigo. Eu disse a verdade ao meu amigo. Então, eu tenho o sujeito, o eu, o disse é um verbo bitransitivo, tem dois objetos, certo? O primeiro objeto aí é o objeto direto, quem diz algo, a verdade. E quem diz a verdade a alguém. Então, o ao meu amigo, concordam comigo que é um objeto indireto? Beleza? Agora, para evitar repetições, uma frase que você vai escrever novamente no seu texto, você vai trocar. Você quer falar sobre esse seu amigo, mas para não substituir, você vai usar um pronome oblíquo, tá bom? A gente acabou de ver que existe uma regra. O pronome lhe, lhes, sempre tem função de objeto direto. Será que nesse caso aqui vai fazer sentido a gente trocar então esse objeto indireto para o pronome lhe? Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí. Eu disse-lhe a verdade. Então o pronome aqui está no lugar de ao meu amigo, certo? Se está no lugar de um objeto indireto, ele automaticamente desempenha a função de objeto indireto. Até porque, amores, a gente viu que é uma regra, tá certo? A gente viu que o pronome lhe e lhes vai desempenhar a função de objeto indireto. Tranquilo? Agora vamos lá.
Agora a gente já viu as duas regrinhas básicas, só que a gente não tem só o pronome o, a, os, as, ilê e lhes, né? Como pronome oblíquo, concordam comigo? A gente tem outros pronomes também. Vocês estão lembrados dos outros pronomes? Quais são eles? Vamos ver então? Olha aí. Me, te, se, nos, vos. E agora, professora, tem mais uma regra? A gente tinha uma regra de os pronomes o, a, os, as desempenharem função de objeto direto. Lhe, objeto indireto. Tem essa próxima regra, professora? Não, aqui a gente não tem regra, tá bom? A gente tem uma questão de analisar a função sintática do verbo, a predicação verbal. Isso é super importante aqui, tá bom? Não tem regra. Por que não tem regra, professora? Porque os nossos pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem desempenhar tanto a função de objeto direto como a função de objeto indireto, tá bom? Caramba, então, professora, como que eu vou fazer para descobrir quando que o me, o te, se, nos, vos vai ser objeto direto ou objeto indireto? Pergunta boa. A gente vai verificar isso agora. Vamos pegar antes da tirinha alguns exemplos com frases, tá bom? Olhem só. Nesse caso aqui, agora vejam a seguinte frase também com o pronome me. Nesse caso aqui, a gente tem a frase: eles entregaram-me o livro. Quem entrega, entrega algo. O livro entrega algo a alguém. Esse me está representando esse alguém. Concordam comigo, amores? Então, nesse caso, o me vai desempenhar a função sintática de objeto indireto, tá bom? Então, aqui, o pronome me representa esse a alguém. Quem entregou o livro a alguém, beleza? Então, analisando sintaticamente a classificação desse verbo, ele é um verbo bitransitivo, a gente consegue perceber que aqui o me é um objeto indireto. Tranquilo? Agora vamos prestar atenção em um outro exemplo, tá bom? E nesse aqui, ó, eles me chamaram. Nesse caso aqui, olha só, a gente tem o pronome me de novo. Só que aqui o me é classificado como objeto direto. Por quê, professora? Porque a gente tem de analisar a predicação, a classificação do verbo chamar. Quem chama, chama alguém. Concordam comigo? Então, aqui, esse me vai desempenhar a função de objeto direto, diferente daquela outra, né? Que a gente tinha visto a princípio, o me como objeto indireto. Tranquilo? Agora, a gente tem de pensar no seguinte: isso vai ser específico para cada tipo, para cada casozinho de pronome, tanto para o me, para o te, se, nos, vos, sim, para todos eles, tá bom? Vamos analisar nesse exemplo aqui, ó. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Nesse caso aqui, amores, a gente tem o pronome me. Estão vendo aqui? Qual seria a classificação sintática do pronome me nessa tirinha? A gente tem beije-me, abrace-me, deixe-me, não é isso? Então vamos pensar. Como que a gente faz para descobrir quando se refere ao pronome me, te, se, nos, vos? A gente vai analisar a classificação, a predicação do nosso verbo. Nesse caso, amores, qual seria a classificação desse verbo? Quem abraça, abraça alguém. Quem beija, beija alguém. Quem deixa, deixa alguém. Então, em todos esses casos aqui, o me vai desempenhar que função sintática mesmo? Objeto direto ou objeto indireto? O que vocês acham? Objeto direto, concordam comigo? Beleza? Então, tá aí um exemplozinho que a gente viu desse caso. Tem mais um exemplo aqui, vamos ver se vocês conseguem adivinhar então a classificação nesse caso específico. Olha lá. Ah, olha uma dessas coisas que você puxa para fazer atendimento, para ser atendido, perdão. Aí no último balão, né? Me traga um bolinho e uma xícara de café. Olha aqui, gente, a gente tem o me aqui novamente, não tem? Qual seria então a classificação do me nesse caso? Será que aqui também vai funcionar como objeto direto, como na primeira tirinha? Vamos analisar o verbo? Quem traz, traz algo. O que está sendo trazido aqui, amores? Um bolinho e uma xícara de café. Vocês concordam que isso aqui é o meu objeto direto? Não é isso? Então, agora quem trouxe um bolinho e uma xícara de café, trouxe isso para alguém. E esse me representa esse para alguém. Então, nesse caso, o me agora vai ser um objeto indireto.
beleza? Então, isso vai funcionar com me, te, se, nos, vos, com todos os casos. Tranquilo, amores? Agora, já que a gente já viu, né, essas regrinhas, todas relacionadas aos pronomes, falta a gente ver alguns detalhes, tá bom? A gente vai para os detalhes. Acabou, beleza? O a, os, as, objeto direto, lhes, objeto indireto, e o me, te, se, nos, vos, a gente vai analisar a classificação de acordo com a classificação do verbo. Show? Beleza. Agora, para finalizar super bem, a gente vai verificar que esses pronomes o, a, os, as, dependendo do tipo de verbo, ele pode sofrer uma pequena variação, tá bom? Então, a gente vai ver que variação seria essa. Vamos começar. Olha só. Eu primeiro vou dar o exemplo, tá bom? E depois a gente vai ver o caso aqui. Olha só, primeiro exemplo. Vou entregar o bilhete. Qual o uso correto do pronome oblíquo na nova frase? Digamos que você quer reescrevê-la, né? Quer falar de novo sobre bilhete. Você vai escrever aí, vou entregar o ou vou entregar lo. Automaticamente você sabe, é muito tranquilo, né? Você vai escrever, vou entregar lo, né? Agora, isso aí vai remeter a essa terminaçãozinha que eu estava conversando com vocês. Olhem só, tá bem aqui a explicação para nossa regrinha. Nesse caso aqui, a gente tem a forma correta, vou entregar-lo. E aqui a gente tem um motivo. Estão observando? Verbos terminados em R, S e Z, o que acontece? A gente corta a letra, elimina, beleza? E acrescenta um L no lugar. Então, nesse caso, ó, vou entregar o, a gente tira esse R e acrescenta um L. Fechou, beleza? Então, tá aí o nosso passo a passo para quando a gente tem os verbos terminados em R, S e Z. Professora, acabou? Não, falta mais um, tá bom? Além dos verbos terminados em R, S e Z, a gente também tem outras terminações de verbos. Vocês concordam comigo? Qual seria então a outra terminação? Tá aqui, amor, a nossa última. Olha só, os verbos terminados em M, ão, oin ou oin, beleza? Então vamos ver como é que vai ficar. Qual seria a regra para esses casos especificamente? Vamos para o primeiro aqui, ó. Nesse caso, a gente tem amaram o filme. E aí, a gente quer trocar o filme, que é o nosso objeto direto, quem ama algo, né? Pelo pronome o, beleza? Se você trocar, vai ficar assim, amaram o? É claro que não, você sabe que a gente vai escrever amaram no. Essa aqui, essa variação é muito tranquila, porque você não vai ter de tirar letra nenhuma. Você vai acrescentar um N, ok? Então, essa é a nossa regrinha desse caso, dessa terminação de verbos. Aqui tem explicaçãozinha só para a gente registrar, beleza? Então, verbos terminados em M, ão, oin, oins ou oin, a gente só vai acrescentar um Nzinho aí antes do próprio pronome o, a, os, as, beleza? Tranquilo? E aí, a gente tem aqui algumas imagens, uma imagenzinha, né, para a gente finalizar essa apresentação. Deixa eu ver se eu volto nela aqui, se eu a encontro. Na verdade, eu acho que estava aqui. Bom, não vou achar agora, mas também não vai fazer muita diferença, tá bom? Porque o conteúdo é esse. Foi tudo muito tranquilo. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, achei a tirinha que eu queria. Eu acho que nem mais do conteúdo da terminação, mas vale a pena colocar. Bora lá. Amiga, tem uma novidade. O Edbar e a mamãe estão se dando muito bem aqui na praia. Ele tá brincando de enterrá-la na areia. E aí vem a fala, né, desse genro maravilhoso. Essa aí vai para o meu Facebook, né? Muito bonzinho esse genro, né? Nesse caso aqui, a gente também tem um pronome, certo? Olha aqui, ó. Ele está brincando de enterrar lá. Aqui a gente tinha um verbo enterrar, terminação em R, não é isso? A gente tira o R e acrescenta o L no lugar. Beleza, amores? Então foi só para fechar, né, com essa brincadeirinha meio sem graça, mas já estava aqui, então não custa colocar. Tá bom? Então a gente terminou aqui o conteúdo, tá tudo ok, tudo em cima. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a todo esse conteúdo, né? Que não é tanto assim, a gente vai tirar nas nossas aulas de atividade dirigida, na nossa aula ao vivo e assim por diante.